de todas as coisas que nós recebemos, a bênção espiritual é gloriosa e maravilhosa. Somente aqueles que experimentaram a vida de Deus e o Espírito de Deus no seu espírito, enchendo a alma, podem dar testemunho do tempo do refrigério, da alegria do Senhor, da paz e do poder do Espírito Santo no homem interior. Mas há condições e a carta de Pedro nos expõe o que devemos praticar e como vivermos para herdarmos a bênção de Deus. Isto é, ter uma vida no Espírito e ter a experiência da vida eterna. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, a partir do versículo 8, ele nos diz: finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem o engano. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz, empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Vamos novamente meditar sobre esta palavra. E nós vamos observar as condições para as quais nós fomos chamados e as quais devemos observar para recebermos bênção por herança. Isto é, vivermos no Espírito, estar em Cristo Jesus em obediência a Deus. A primeira coisa, pois ele chega a uma conclusão, pois diz, finalmente, sermos de igual ânimo. Não podemos ouvir a nossa carne. Se há uma voz que pode nos desanimar, é a voz da nossa carne. É a palavra humana. Traz dúvida e gera desânimo. Devemos vencer o desânimo que brota da carne. A segunda coisa diz que devemos ser compassivos. Ter compaixão dos errados, dos pecadores, dos enganados, deve ser este sentimento que enche o nosso coração. Depois diz que devemos ser fraternalmente amigos, misericordiosos e humildes. São características de cristãos que seguem Jesus e aplicam a palavra. Pois a amizade, a misericórdia e a humildade são características daqueles que são fiéis a Deus e de que recebem a bênção do Espírito Santo em suas vidas. No versículo 9, ele diz como nós devemos agir uns com os outros, não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Sim, quando as pessoas nos fazem males, isto se torna uma prova para nós. Se não perdoarmos e esquecermos, traremos sempre isto à lembrança e a nossa palavra se tornará amarga. Devemos meditar nisto, pois, pelo contrário, devemos bendizer. Nós temos uma grande dificuldade de bendizer aqueles que praticam erros ou nos fazem males. Mas esta é uma ordem do Espírito Santo para que recebamos a bênção do Espírito. Depois ele explica, para isto fostes chamados. Sim, esta deve ser a nossa atitude. Ser cristão não é participar de um culto religioso,
é muito mais do que isto. É ter uma nova vida e é ser uma nova criatura. Por isso, ele diz: para isto mesmo foste chamados, a fim de receberdes bênção por herança. E ele prossegue, falando mais alguma coisa sobre os que recebem bênção por herança. Quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que seus lábios falem enganosamente. Refrear a língua e evitar falar as coisas que não são verdadeiras, isto é, mentir sobre os homens, sobre fatos passados ou futuros, é algo que não agrada a Deus. Portanto, antes de falar, devemos meditar em Deus e na palavra que vamos falar. No versículo 11, manda nós nos apartarmos do mal. Portanto, devemos estar separados de tudo que é da carne e dos homens, para experimentarmos a graça, o poder e o governo do Espírito Santo. Devemos buscar a paz, empenhar-nos por alcançá-la. Sim, tudo que nos tira a paz ou nos perturba deve ser evitado. Devemos nos guardar de pensamentos ou sentimentos que nos perturbam. Orando ao Senhor e meditando nestas palavras, nós seremos abençoados. E os olhos do Senhor repousarão sobre nós. E Ele vai responder às nossas orações. Mas o Senhor é contra os que praticam males. Portanto, o que é praticar mal? Podemos fazer o contrário ou ler o contrário os versículos nos quais nós fomos ensinados. Praticar o mal é deixar de ter compaixão, de ter misericórdia, deixar de estar animado pelo Espírito, deixar de ser amigo, de ser humilde. Praticar o mal é injuriar aqueles que nos injuriam, aqueles que falam mal de nós. Devemos bendizer. Mas se fizermos o contrário, nós estamos praticando algo que não agrada a Deus. Portanto, nós meditamos hoje sobre como receber a bênção por herança. Isto é maravilhoso. Não há uma vida melhor do que uma vida no reino de Deus, dominados pelo Espírito Santo, alimentando-se do pão vivo que desceu do céu, bebendo da água viva e tendo a experiência da vida eterna. Que a graça e o amor de Jesus Cristo encham os vossos corações e todos possam ter a experiência desta bênção. A bênção que nós temos por herança, a bênção espiritual em Cristo Jesus. Amém.